Fala galera, beleza? Aqui é Chaper. E seguinte, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo do terraplanista mais conhecido do Brasil, aí, o Super Xandão. Vamos pegar alguns argumentos que ele colocou aqui, né? Vamos tentar entender de onde que esse pessoal da Terra plana tira essas ideias de que a Terra plana ela está na Bíblia e ela, enfim, ela é ela é um fato verídico porque tá na Bíblia e na verdade é a interpretação deles, tá? Tá muito mais sobre a interpretação do que na própria escrita. Mas vamos ver os argumentos dele e vamos comentar um pouquinho, tá? Vamos lá. Excelente, falando acerca do design inteligente, que é uma teoria que faz muito sentido. E ela casa muito bem com o modelo de Terra plana. Por quê? Por questões óbvias. Se nós temos um designer inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis, na Bíblia. Por que a gente tem que levar em consideração? Na verdade é muito simples, Vilela. Quando você lê Gênesis e você faz uma interpretação do texto ali, que é literal, ao contrário de muitas pessoas que simplesmente batem o martelo e falam que aquilo é uma metáfora, não é. Aquilo ali é uma narrativa construtiva, exatamente falando como que o Criador fez o mundo, por que que ele fez e para quem ele fez. Qual que era o significado da criação. Mas tem uma discussão, né? Se dias são Sim. dias ou são eras, né? Não, Cada dia de criação, na verdade, não é um dia, são eras. é, É eu. muito tempo. Mas Sim. tem essa discussão. O Mas você pessoal, acredita que é um dia mesmo? eu acredito que foi exatamente como tá lá na Bíblia. No dia primeiro, o Criador foi lá, criou. Viu que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a terra. Tá, gente, vamos começar falando. Vamos começar pelo começo, tá? Vamos começar pelo começo aqui, que é basicamente o seguinte. Ele falou que acredita que a Terra No dia primeiro. que tudo foi criado exatamente como está na Bíblia, mas eu vou mostrar para vocês como está muito mais sobre a interpretação dele, não só dele, mas de todo mundo que acredita que a Terra é plana, como eles não conseguem às vezes enxergar um negócio que está muito claro na Bíblia, mas vamos dar uma olhada. Eu vou tirar aqui e depois a gente continua. Vou começar aqui, ó. Ele falou que tá exato, ele acredita que os dias que tá na Bíblia são literais, né? Então, Deus fez a Terra lá, né, o planeta em 7 dias, né? Vai 6 dias e descansou no sétimo. Só que se ele começar a ler a Bíblia seriamente, e ele vai ver que existe um problema nessa teoria dele. Ó, só para vocês terem ideia, eu vou começar lendo aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só que interessante. Primeiro, se vocês continuarem lendo, esse texto é muito conhecido, praticamente se você é cristão ou não, se você conhece a Bíblia ou não, todo mundo sabe, conhece o Gênesis primeiro. Só que se você ver, se você pegar os detalhes do Gênesis 1, olha que interessante. Vocês já perceberam, quem já leu a Bíblia, que em nenhum momento da criação Deus ele usa a expressão haja água. Mas olha só que o que acontece no versículo 2 aqui, ó. E a terra se movia, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Mas, peraí, se você for ver, como que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas se as águas não foram criadas? Se, de acordo com a própria Bíblia, a primeira criação de Deus não foi a água, e sim a luz. Então existe um problema aí. Existe um problema. O problema ou tá no texto ou tá na minha interpretação. Ou existe algo oculto aqui. Então, olha que interessante. Eu vou contar um segredo do Gênesis aqui. Olha como que esse livro, que muita gente acredita como ficção, olha só
Que interessante. Vem comigo aqui, ó. Vamos voltar aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? E a terra era sem forma e vazia. Pessoal, vamos pensar sobre essa parte. O que que é sem forma e vazia? Imagine o planeta Terra no espaço. Como é que você vê ele sem forma e vazia? Você já parou para pensar nisso? Simples. Eu vou contar aqui algo que talvez muita gente nunca ouviu de nenhum pastor, pregador, ouviu na internet, enfim. Mas olha só que interessante. Quando a Bíblia está falando sobre sem forma e vazia sobre esse planeta Terra, o que a Bíblia está falando basicamente é gases. Então olha só que interessante. A Bíblia não, a Bíblia diz que a Terra, o que que é sem forma e vazio? Significa que no local onde estava o planeta Terra, haviam gases, gases. E olha como que vai começar a fazer sentido isso. Por que que o Espírito de Deus, ele movia-se sobre a face das águas? Porque os gases, eu quero que vocês pensem o seguinte, por exemplo, se você pegar um copo d'água e colocar gelo no copo d'água, o que que vai acontecer daqui a alguns minutos? Vai começar a aparecer gotículas de água ao redor do copo de água, certo? Do copo lá. O que significa isso? Significa que o copo começou a furar porque você botou o gelo ali e está vazando água? Não. Simplesmente que o hidrogênio do gelo se misturou, não, a parte do hidrogênio se misturou com o oxigênio do ar e começou a criar gotículas de água ao redor. Ou seja, algo que é sem forma e vazio, que são os gases que estão acontecendo ao redor do copo, se transformaram em água. Ou seja, quando a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, não havia terra, a terra mesmo, essa junção de pó. O que havia eram gases que aos poucos desses gases se transformarão em água, entendeu? E é por isso que sobre essa discussão de que é dias ou eras, não são eras de verdade, porque se você pensa se demora alguns minutos para o hidrogênio se transformar em água, imagina o oceano, imagina os mares e lagos, imagina um planeta inteiro feito de água. E aí, depois que você tem um planeta inteiro formado de água sobre os gases que Deus criou, aí sim você vê o Espírito de Deus movendo sobre a face das águas, porque em nenhum versículo da Bíblia Deus diz: haja água. Não existe. Por quê? Deus não precisou criar a água. O que Deus criou foi os gases. Assim como Deus também não precisou criar o diamante, um exemplo, né? O que Deus criou foi, quem sabe como é construído, o diamante existe, ele é basicamente um carvão que ficou milhares de anos passando por essa metamorfose até virar um diamante, né? Mas Deus não precisou criar de fato o diamante, sim houve uma mudança química do, do, do carvão para o diamante. É a mesma coisa. E olha só que interessante. Então, primeira coisa, não foi um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Como é que eu sei disso? Por quê? Se você continuar lendo, você vai ver que os dias que a gente conta, eles têm como se fossem dois ajudantes, que é o Sol e a Lua. E você vai ver que o Sol e a Lua, eles são criados por Deus apenas no quarto dia. Ou seja, os primeiros dias que são contados por alguém. Mas quem é a pessoa que está contando? O próprio Deus. Então, Deus está contando os primeiros dias. Só que o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Entendeu? Então, se você achar que, não, passou o dia, a tarde e a noite foi o primeiro dia, o segundo dia. Não, o tempo para Deus ele é totalmente diferente
do que para nós. Então, assim, a ideia de que foram 6 dias literais, ele cai por terra, tá? Porque os dias são contados somente a partir da existência do Sol e da Lua. Então, os primeiros dias, eles não são contados da forma que a gente conta, tá? E sim da maneira que Deus conta. Só que o tempo para Deus é diferente, entendeu? Vamos continuar aqui. Primeiro ele foi lá, criou luz, disse haja luz e houve luz, separou luz e trevas. Depois, se não me engano, no quarto dia, ele trouxe os dois grandes luminares. Foi o que eu falei. Os dois grandes luminares, né, foram o Sol e a Lua. Só que o que acontece, ele ignorou que os primeiros dias não são contados do mesmo jeito que depois do quarto dia, entendeu? O maior para governar o dia, que é o Sol, o menor para governar a noite, que é a Lua, e assim por diante. Criou a parte seca, que é o que a gente conhece como terra. Olha só, outra coisa interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí que eu vou pegar aqui. Olha aqui, ó. No princípio criou Deus, aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá vendo como aqui ele já usa a palavra terra, mas tá vendo como é uma metáfora? Porque a palavra terra, a parte seca, ela só veio ser criada depois. Por isso que é uma metáfora. Por isso que o cara não pode começar lendo no Gênesis achando, ah, não, isso aqui é tudo literal, é tudo do jeito que tá escrito. Se você, cara, não tiver discernimento para ver cada detalhe do Gênesis, você vai começar a misturar e você começa com no princípio que o Deus, daqui a pouco está falando que a Terra é plana porque você viu um versículo e alguém te disse e você vai juntando um monte de informação que está na sua cabeça, mas você não para analisar o que você está vendo de verdade, tá? Então, toma bastante cuidado com esses argumentos. Fechou a terra com o firmamento, o domo, que é a palavra utilizada lá no texto bíblico. Então dá a entender que ele fechou a terra com um domo, separou as águas de cima das águas abaixo. As águas que estão abaixo de nós é o que a gente conhece como os oceanos, que estão em volta da Terra, e as águas de cima, que são conhecidas como as águas primordiais. E que, teoricamente, ninguém nunca teve acesso a isso. Porque se a gente for considerar aqui que o modelo da Terra plana é um modelo efetivo, que é realmente o que faz jus à nossa realidade, ninguém nunca conseguiu passar do domo. Se ninguém nunca conseguiu passar do domo, não tem como saber como é lá fora. O universo que a gente conhece... Bom, tá bom. Ó, eu vou mostrar alguns problemas. Primeiro eu vou mostrar de onde que o pessoal tira essas ideias de que a Terra plana ela tá na Bíblia, tá? Bom, vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, bom, primeiro aqui, ó. Os primeiros argumentos fracos do pessoal da Terra plana. Eles olham esses modelos aqui, todos esses aqui, todos esses, todos esses, todos, tá? E eles vêm e pegam esse desenho aqui e dizem assim, ó, isso daqui é o real. E esse desenho, na cabeça deles, é o real. Só que esse daqui é falso. Isso daqui é feito por computador, pela NASA, porque por algum motivo especial a NASA quer que a gente acredite que a Terra é uma bola giratória que roda sei lá quantos mil quilômetros. E a NASA está se esforçando. E é só a NASA que manipula essa informação. Mas olha só que interessante. Isso daqui, para eles, é real. Isso daqui é falso. É sério. É sério que vocês. Isso é algum tipo de argumento? Porque não faz sentido. Então, olha cara, não tem como olhar para isso e não dar risada, porque não tem como. Eles não têm uma foto real da Terra. Tudo que eles têm é desenho ou essas coisas por computador. Aí se você mostra uma foto, ah não, essa foto aqui é fake, mas isso aqui é real. Você fala, pô, pelo amor de Deus. Bom, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar de onde que eles tiram esses argumentos de que na Bíblia, eles conseguem usar a Bíblia para provar que a Terra é plana. Como toda teoria da conspiração, ela faz sentido, tá? Ela faz sentido. E vamos ver aqui, por exemplo.
Aqui, ó, eles usam um dos versículos que eles usam usando a Bíblia, é esse aqui, ó. Eis, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os que transpassaram, e todas as tribos todas as tribos da terra se lamentarão. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu aumentar aqui pra. Pera aí. Opa. Então, aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, ó. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, o que que esse pessoal, ele, eles leem esse versículo e dizem assim, olha só, isso aqui é um bom argumento. Se a Bíblia diz que todo olho vai ver Jesus quando ele estiver vindo sobre as nuvens, isso só é possível porque a Terra é plana. Ou seja, se a Terra é plana, todo olho vai ver ele. Só que, mais uma vez, eles não conseguem interpretar os detalhes da Bíblia. E onde está o detalhe? Está bem aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. A pergunta é, por que não está escrito todos os olhos o verão? E sim, por que está escrito todo o olho, no singular, verá? Você já se perguntou isso, terraplanista? Por que está escrito todo olho e não todos os olhos o verão? Simples. Porque o livro de Apocalipse, né, pelo amor de Deus, é um livro simbólico. Esse sim, né, você não consegue pegar ele literalmente porque imagina, um cavalo, ele fala de 4 cavaleiros, um cavalo amarelo, um cavalo vermelho, isso é a dica de que não é tudo literal, calma, né? E aqui é a mesma coisa. Todos não está escrito e todos os olhos o verão, e sim todo o olho. Isso significa que um olho vai ver Jesus. Você vai conseguir ver Jesus com um olho. Todos irão ver Jesus com um olho, não com os olhos. Existe a tecnologia hoje para provar e nos mostrar o que são esses olhos. No caso, esse olho. Esse olho basicamente é a câmera. A câmera, ela é a representação, ela é uma cópia do nosso olho. Então, todas as câmeras do mundo, elas são baseadas no olho humano. Então, quando a Bíblia está dizendo todo olho o verá, significa que todas as pessoas que tiverem câmeras ou olhos, né, no caso, hoje em dia um celular, irá filmar. Imagina só, tem uma briga na frente da sua casa, ou tem um assalto, alguma coisa. O que que todos os olhos veem? Todo mundo que está lá perto, ele pega o celular e mira. E aí o que que vai? Isso vai reverberando para todo mundo da sua cidade, da outra cidade, do outro estado. Às vezes, dependendo do vídeo, chega ao redor do mundo inteiro. Todo olho viu aquela situação, mesmo sem estar perto de lá. Entende? É isso que a Bíblia diz. Então, se atentem aos detalhes, tá bom? Isso é muito importante. Senão se você não entender e você não, toda vez que você lê algum versículo que você tiver muita certeza, começa a questionar ele, vê se todos os detalhes que você acredita fazem sentido, porque senão você vai deixar um detalhe como esse aqui, como esse, te pegar, entendeu? E você vai achar que é um argumento bom, mas na verdade não é um bom argumento, tá bom? Vou pegar um outro argumento que faz sentido para eles e é um bom argumento que diz assim, ó, em Mateus 4:8, diz assim: Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandes e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Bom, esse é um outro argumento também que os terraplanistas usam, dizendo, ó, se o diabo levou o Jesus para um alto monte e ele mostrou todos os reinos da terra, significa que a terra é plana, porque ele conseguiu ver todos os reinos da terra.
Mas essa é uma outra falácia também. Por quê? Primeiro, não existe. Se você perguntar pro terraplanista qual foi esse monte, já que existe esse monte que você consegue ver tudo, todos os reis. Se isso é literal, qual que foi o monte? Pergunta pra ele. Qual que é o endereço? Onde que é esse endereço aí? Provavelmente você sabe. Se você tá falando, você sabe. É em Israel? Não, porque não tem nenhum monte que chegue ao topo do mundo ou ao topo do domo, como eles acreditam. Não tem. Isso não é literal. Isso é só uma maneira de se falar. Tanto é que em Lucas, se eu não me engano, conta essa mesma história em Lucas capítulo 4. Só que olha só, o diabo diz que, a Bíblia diz que em um instante, Deus ele mostra todos os reinos da terra. Isso é também mais uma demonstração de que não é literal, ele mostra, não tem como ele mostrar tudo de uma vez só, entendeu? Então assim, isso não é literal. Ele está no monte mostrando todos os reinos em um rápido, entendeu? Como se Jesus, primeiro, ele não conhecesse todos os reinos da terra. E segundo, não existe montanha tão alto que veja todos os reinos. É só você perguntar para um terraplanista qual é esse monte. Não existe. Não existe nenhuma montanha que seja tão alta que você consiga ver todos os reinos da terra. Então, não é literal isso. Isso era só para mostrar quão poderoso o diabo consegue mostrar os reinos de Deus, mas isso é uma expressão apenas. Vou mostrar um outro versículo também, que ele diz assim, ó. Ah, esse é interessante. Em Gênesis 1:16, diz assim, ó. E fez Deus, deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver aqui, ó. E fez Deus, deixa eu ver aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. Qual que é o outro argumento que os terraplanistas usam também? Basicamente é o seguinte, que ah, esses dois, não existe a palavra planeta. Como não existe a palavra planeta, então, o- tipo assim, então Deus não criou os planetas são uma invenção também, entendeu? Então, assim, como a Bíblia fala só que ele criou só os dois luminares, então Deus não criou os planetas, mas olha como que novamente os caras não prestam atenção. Ó, Gênesis 1 de novo. Vamos nos detalhes, hein? Presta atenção, vem comigo. No princípio criou Deus o céu e a terra, certo? Agora, deixa eu pegar aqui. O que eles não entendem é que existem três tipos de céu na Bíblia. A Bíblia, ó, eu vou mostrar aqui para vocês como existem três tipos de céu, tá? Ah, deixa eu ver se eu lembro aqui onde que tá. Pera aí que eu vou achar isso aqui. Eu acho que é em 1 Coríntios 2:1. Aqui. Aqui, ó. Paulo, irmão Sóstenes, a igreja de Deus está escrita, graça e paz. Não, 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Ixi, deu ruim aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Hum, Isso. Ai. 2 Coríntios 2. Aqui, ó. 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem que há 14 anos foi
Se no, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Foi arrebatado. E sei que o tal homem, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aqui no versículo, que tem essa versão tá muito ruim, mas que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Existem 3 céus de acordo com a Bíblia, tá? O primeiro céu é o que a gente vê. Quando a gente abre a janela, esse é o primeiro céu, tá? O segundo céu é os das estrelas, os planetas, né? Ele é o segundo céu. É por isso que em Gênesis ele fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. São mais de um céu. Então, assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Então existem 3 tipos de céu. E o terceiro céu é onde Deus vive, tá? Então, o que ele fala? Aqui esse argumento que eles usam, não, porque como não existe planeta, então quer dizer que não existe, Deus não criou nenhum planeta, é uma invenção. Isso também é uma má interpretação deles, tá? Mas, enfim, a interpretação deles não tem muito o que fazer. Outro argumento que é muito interessante deles, na verdade eles não usam esse argumento, que é basicamente o seguinte. Olha só que interessante o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó: eis que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Isaías 20, ou 40, 22. Então assim, ó, a Bíblia diz que para Deus, Deus está assentado no globo da terra. Claro que, pelo amor de Deus, isso é uma metáfora. Deus não está sentado sobre o planeta Terra. E ele só está dizendo que ele é tão grande, ele vê nós como gafanhotos, como pequenininhos, pequenininhos. E ele está assentado sobre o globo. Significa que ele reina, ele está assentado, não é que é literal. Isso é só uma metáfora para dizer ele reina sobre os gafanhotos. Mas a Bíblia é bem clara sobre o globo da Terra. Só que você acha que eles querem dizer isso? Não. Você acha que eles querem ver isso? Não. Olha só que outra coisa interessante. No tempo deixa eu só mostrar aqui de onde que eu tirei esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Isaías 40, 22. Tá? No tempo dos gregos, havia um deus chamado Atlas, tá? Esse Atlas, ele é basicamente esse aqui, ó. O que se acreditava no tempo dos gregos? Que o Atlas, ele segurava, ele sustentava o planeta Terra, tá vendo? Ele sustentava o planeta Terra porque a Terra não tem como ela ser sustentada no nada. Mas olha só o que a Bíblia diz também. A Bíblia diz em Jó, aqui, ó, Jó 26, 7. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e faz a terra flutuar sobre o nada. Veja só que interessante. Não tem como a terra flutuar sobre o nada, se você for ver. É uma crença vazia. Tanto é que os gregos, se vocês forem ver, faz muito mais sentido alguém segurar o planeta Terra do que o nada. Mas mesmo assim a Bíblia já se adiantou. E isso é tão interessante porque nós descobrimos recentemente que a Terra realmente é segurada, é sustentada no nada. Então, assim, existem coisas que os terraplanistas eles não usam, que é tipo isso, a Terra, para eles a Terra está num domo, só que eles não conseguem dizer o que segura esse domo, né? E a Terra, eles não conseguem provar, além de desenhos, que a Terra é plana. Eles não conseguem, eles têm certeza que a Terra é plana, só que eles não têm a imagem da planície da Terra, tá? Agora, olha só que interessante. Como você acaba com o argumento de um terraplanista? É simples. Primeiro, se a Terra é plana,
Você tem que pensar o seguinte: se a Terra é plana, então a gravidade ela não existe. Ela é uma invenção, tá? Eu vou ensinar para vocês, toda vez que vocês encontrarem, se encontrarem um terraplanista na frente de vocês, façam o seguinte argumento com eles, façam as seguintes perguntas para eles, ou questões. É assim, primeiro, tudo o que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia, carros, motos, aviões, prédios, helicópteros, navios, trens, paraquedas, bungee jump, tudo, tudo ele é construído baseado na força gravitacional que é aplicada sobre esses corpos, sobre essas coisas, né? Tudo, tudo, tudo. Então, quando o engenheiro vai fazer o cálculo lá da resistência que um carro tem que ter, da resistência que um prédio tem que ter, da resistência que um paraquedas tem que ter, ele tem que considerar a força gravitacional que está puxando, né, o corpo para o chão. Então, ele tem que fazer esse cálculo, ele não pode ignorar. Então, digamos, se o engenheiro ele ignorar, que é basicamente, na equação é 10, né, arredondando. Então, exemplo, um prédio ele é resistente a 10.000 toneladas, né? Só que o engenheiro ele tem que colocar a gravidade. Então ele não vai fazer um prédio para resistir 10.000 toneladas. Ele vai fazer 10 vezes 10, no caso 100.000 toneladas. E assim ele vai, porque ele não pode ignorar a força gravitacional que está sendo aplicada em cada, em todo o prédio, entendeu? Agora, se você falar para um terraplanista é o seguinte: se eu e você, se você topar o desafio, eu e você, eu tenho um desafio para você. Eu pego um bungee jump em que o engenheiro ele fez o cálculo gravitacional que vai ser aplicado sobre o meu corpo na queda, e você usa um bungee jump que o engenheiro ele ignore a força gravitacional, já que a força gravitacional não existe, não tem para que ele colocar ele nessa resistência do bungee jump. E eu e você a gente pula de uma ponte, tá? E aí a gente vai ver se o seu bungee jump sobreviver, não quebrar, isso significa que você está certo. A gravidade não existe. Não tem sentido para que ter a gravidade. Assim, cara, o argumento desses caras é muito fraco. Tá? É muito fraco. Apesar de eu gostar muito do Super Xandão, ele é um cara carismático, mas essa questão da Terra plana, que ele se esforça muito, porque na cabeça desses caras, o, o objetivo da, da mentira da Terra Globo é que a NASA quer negar a existência do Criador. Entendeu? Tipo, não faz sentido. E um dos argumentos também que eles usam é do tipo assim: ah, mas a Terra não tem como ser a Terra ser uma bola giratória que roda a 300.000 km/h, porque se isso acontecesse, a gente seria jogado pela tangente. O cara, ele ignora um fator que nós estamos rodando junto com a Terra, entendeu? Outro argumento. No dia que você pegar um terraplanista assim, faça esse tipo de pergunta. No avião, você está dentro de um avião, dentro da cabine do avião. As pessoas, o avião, ele tá basicamente ali, em média, a 1.000 km/h. 1.000 km. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: por quê? Por que as pessoas não que estão no avião, voando a 1.000 km/h, por que elas não são jogadas para o fundo do avião? Pergunta pro terraplanista. Espera ele responder. Porque a resposta é simples, né? Porque não é só o avião que está a 1.000 km/h. Você também está a 1.000 km/h. Porque você está junto com o avião. É a mesma regra do planeta Terra. Entendeu? É a mesma regra do planeta Terra. Só que esses caras ignoram.
fazer o quê? Assim, como o vídeo já tá muito longo e eu pretendo fazer outros vídeos também falando sobre terra plana e tudo mais, é, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Mas se você gostou, se inscreve no canal, dá um like aí, dá uma força. E vamos ver se até o fim do ano aí eu tenho 1000 inscritos. E é isso aí, pessoal. Valeu e tchau, tchau.